Boa tarde a todos. Meu nome é Chayenne e vou falar sobre o trem eletromagnético caseiro. Bom, primeiro eu vou fazer uma introdução, falar sobre os objetivos desse trabalho, falar sobre os materiais e desenvolvimento do experimento, apresentar os resultados e fazer uma breve conclusão. Todo mundo sabe que no Brasil a gente tem um problema com a mobilidade urbana brasileira. No caso, as pessoas passam muito tempo no trânsito em congestionamentos. E com isso aí a gente tem a necessidade da modernização e melhoria do transporte urbano. Com isso aí a gente tem os estudos sobre levitação magnética, que remontam mais de meio século, que nós precisamos de um desenvolvimento de um transporte rápido, seguro, que não polua para atender essas demandas da população. Lembrando que aí os trens eletromagnéticos eles podem percorrer, os maglevs podem percorrer uma distância muito grande, o que seria o caso do Brasil, e a uma velocidade extremamente grande porque a gente não tem atrito. Sobre os objetivos desse trabalho: realizar pesquisas relacionadas ao tema, fazer elaboração de um trem eletromagnético utilizando pilhas e superímãs, expor e explanar sobre o assunto, calcular a velocidade média e o módulo do vetor indução magnética para um determinado percurso e, claro, verificar a aplicabilidade real para os trens eletromagnéticos. Não adianta nada a gente ter lá na pesquisa um desenvolvimento de um protótipo lindo, maravilhoso, que não se aplica à realidade do país. Bom, no caso, o princípio físico, os campos magnéticos podem ser produzidos de duas formas. A primeira forma de se produzir um campo magnético se baseia no fato de que muitas partículas possuem um campo magnético intrínseco, por exemplo, os ímãs de geladeira. A outra forma consiste em usar partículas eletricamente carregadas em movimento, como os elétrons responsáveis pela corrente elétrica em um fio para fabricar um eletroímã. Como, por exemplo, aí a gente tem os discos de computadores, ou também o transporte sucata por campos magnéticos. Bom, os materiais utilizados. Utilizei pilha, ímãs de neodímio, conforme vocês podem ver na foto, rolo de arame estanho com 1 milímetro de espessura, cilindro com diâmetro levemente maior, né, que os ímãs para modelar o estanho, trena e aí o auxílio de um cronômetro. Bom, inicialmente, então, foi confeccionado o trilho do trem. No caso, foi enrolado, então, um estanho nesse cilindro, confeccionando assim o trilho. Depois, realizou-se a montagem do trem. No caso, eu dividi, então, os ímãs em blocos. E aí, coloquei na parte positiva e negativa da pilha. E depois, foi colocar o trem confeccionado no trilho e verificar se ele se locomove. Aqui eu vou mostrar então um vídeo do trem. O primeiro vídeo, então, foi a primeira vez que eu coloquei o trem para funcionar e eu estava tão animada que eu tive até que cortar o áudio. Mas o segundo trem já remonta mais à experiência. Vou colocar de novo que foi muito rápido. Ok, deu para ver. Bom, com isso, então, eu fiz então medições. No caso, medi o tamanho do trilho, com o cronômetro, o tempo para atravessar o trilho e o tamanho da pilha com os superímãs. Com isso, a gente teve então uma velocidade média de 60 centímetros por segundo e também foi possível calcular um módulo de vetor indução magnética, que deu esse valor aqui. No caso, então, como o estanho ele tem uma permeabilidade magnética muito próxima de 1 por ser um paramagnético, calculou-se então a indução magnética desse pequeno percurso. No caso, então, no celulose foi considerado uma corrente de 1,5 amperes, que era o da pilha, né? E aí foi calculado. Bom, para concluir, a velocidade pode ser considerada imprecisa. Por quê? Porque o estanho é muito maleável, então por horas ele se alongava, comprimia,
Também pode ser considerada imprecisa, porque, por exemplo, ao colocar o trem dentro, eu poderia muito bem, às vezes, sem querer, embutir uma velocidade inicial. Porém, mesmo com essas imprecisões, a velocidade média encontrada se mostrou eficiente, visto que é alta. Então, assim, os maglevs, a gente já tem a implantação em vários países, eles não se abastecem de combustíveis fósseis e são um grande aliado para a população desses países mais desenvolvidos. No caso do Brasil, seria necessário um investimento por parte governamental ou por parte privada para implementar mesmo um transporte desse. Por quê? Porque os superimãs, eles elevam, né, a, elevam o valor do investimento. Então, por isso é necessário mais estudos, é necessário mais pesquisas ao tema, porque com certeza seria maravilhoso para o Brasil ter esse tipo de transporte. Aqui estão as minhas referências e fica aí o meu muito obrigado e o meu contato, caso alguém queira falar comigo, entrar em contato. Obrigada aí pela atenção.